quadro de experiências do primeiro semestre trouxe como temática Ser Criança é. E ao longo de várias propostas deste livro, neste semestre, a sua criança teve a oportunidade de aprofundar reflexões e conhecimentos em torno desta fase da vida, a infância. E nesta semana nós vamos encerrar este assunto, aqui na página 32, por meio da apresentação de um texto, um poema, escrito por Lalau, e intitulado Um Poema para as Crianças. Então, você pode fazer a apresentação deste poema lendo esse texto para sua criança, ou então utilizar o áudio de declamação que nós fizemos para este poema e que está disponível então nesta apresentação. Enfim, seja por meio da leitura ou então da apresentação do áudio da declamação, a criança então terá contato com este poema. E à medida que ouve o texto sendo lido ou sendo declamado, você pode fazer o apontamento das palavras que estão sendo pronunciadas. Essa estratégia da leitura apontada eu venho reiteradamente sugerindo, porque ela é uma estratégia que favorece bastante o entendimento para a criança de que deve existir relação entre o que pronunciamos com o que está registrado, com o que está escrito. Então, além de você mesmo fazer o apontamento, você pode convidar a criança para também brincar de fazer isso, porque para a criança essa é uma tarefa que tem cara de brincadeira, porque sua criança não lê ainda convencionalmente, nós não esperamos que ela faça isso neste momento. O que nós desejamos é que ela seja desafiada a procurar articular o que ouve, o que é pronunciado com aquilo que está sendo escrito. E veja, se a criança for convidada a fazer o apontamento das palavras em um momento em que ela já conhecer o poema de cor, ela vai conseguir articular essa ação de uma maneira ainda mais adequada, cada vez mais aproximada à forma convencional. Portanto, os textos de memória que nós denominamos poemas, quadrinhas, parlendas, são textos ótimos para esse tipo de brincadeira. Você pode propor aqui então neste texto e em tantos outros, caso você considere adequado, pertinente para sua criança. E assim, brincando de ler o texto, ela vai desenvolvendo vários conhecimentos relacionados ao funcionamento do sistema de escrita. Bom, depois de conhecer tão bem este poema, você pode conversar com a criança sobre a temática dele, a infância. E conforme o texto relata em um de seus versos, ele cita, ele afirma que criança nunca se cansa. Você pode perguntar, do que é que a sua criança nunca se cansa de fazer por gostar muito? E aí ela pode relatar aquelas atividades, brincadeiras que ela mais gosta de fazer. E justamente essas indicações da criança devem ser registradas aqui neste último quadro da página. Caso a escola tenha solicitado que vocês realizem as atividades diretamente no livro, peça para a criança elaborar desenhos ou então, por meio da escrita espontânea, que ela escreva quais são essas atividades das quais ela nunca se cansa de realizar. Então, assim ela terá um belo registro de coisas que ela nunca se cansa de fazer nessa sua infância, que ela está tendo a oportunidade de apreciar neste momento da sua vida. Então, proporcione isso para sua criança, converse com ela a esse respeito e combine de realizarem essas tarefas que ela indicou ao longo dessa semana. Eu tenho certeza que vai ser uma boa oportunidade de diversão e também de favorecer o entendimento, a relação que a criança estabelece entre isso que vocês conversaram e o texto que foi aqui compartilhado com ela.